palavra de Deus diz em Filipenses, capítulo 2, a partir do primeiro verso, o seguinte: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, em Tua presença agora nós colocamos a nossa vida, Senhor, o nosso coração. Nós queremos Te pedir a Tua misericórdia sobre o nosso entendimento agora, para que nós não venhamos, Senhor, ser distraídos ou sermos enganados pelos nossos próprios propósitos e consciências, mas que nós possamos ter a nossa mente cativa à Tua vontade essa manhã. Fala conosco, Deus, e através de nós também, que possamos reconhecer a Tua palavra como uma verdade para as nossas vidas, Senhor. Toca o nosso entendimento, nossas emoções, e que nós possamos, de alguma maneira, Deus, tomar essa palavra para poder forjar em nós aquilo que é da Tua vontade, Deus. Nos conforta com a Tua palavra, também nos confronta com a Tua palavra, para o regular do Teu nome, Senhor. Que não seja o meu entendimento, mas o Senhor falando através de nós. É o que nós pedimos e agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém? Pode se assentar. Hoje a gente chega ao final da nossa série, né? Uma cultura para o nosso tempo. Nós dividimos essa série em 4 partes. E essas 4 partes não são aleatoriamente decididas, né? Cada uma dessas partes, como os irmãos bem sabem, procurou dialogar com um dos aspectos missionais que nós temos aqui na Nova Jerusalém Tijuca e que, na verdade, não são aspectos missionais selecionados de modo aleatório também. Eles são todos biblicamente embasados. Portanto, nós não estamos tentando dar uma releitura do que deve ser feito, nós apenas estamos tentando dar uma coesão, uma clareza, que às vezes isso facilita a nossa forma de se mover no mundo. E a gente estabeleceu, portanto, 4 pregações. A primeira, você lembra qual foi? Anunciar. A segunda, desenvolver. A terceira, relacionar. E agora a gente chega na 4ª e última pregação, que é servir. Então nós comentamos sobre todos os pontos e a forma como nós organizamos esse aspecto missional da igreja, que está na identidade, na cultura da nossa igreja, não foi também de modo aleatório. O servir veio ao final, porque a gente entende que o primeiro movimento é de falar do amor de Cristo, a pessoa ser alcançada por esse amor, de algum modo ela ser envolvida por isso, passar a se comprometer com Cristo, e daí ela desenvolve um relacionamento, não só com Deus, mas ela também passa a relacionar com os outros. E nesse processo de relacionar, ela passa de fato a entender que no outro há uma identidade de Deus. Então ela consegue ver Deus no outro, não porque o outro é divino por si só, mas porque existe a imagem e semelhança de Deus, a gente chama de imago Dei isso, no outro indivíduo. Então ela consegue, portanto, passar a amar aquela pessoa, e ela consegue botar em prática aquilo que Jesus nos ensina, que é amar o próximo, amar a Deus acima de todas as coisas, e amar o próximo como a si mesmo, confirmando aquilo que estava estabelecido na lei e nos profetas, mas de um modo muito mais objetivo, muito mais direto, e que é uma palavra de ordem para nossas vidas. Logo, o ato de servir, ele é um ato que é desdobramento de todo um processo de desenvolvimento. É muito difícil você colocar alguém para servir se essa pessoa ainda não conseguiu se desenvolver, se ela não aprendeu a se relacionar, se ela não consegue amar as pessoas. Portanto, por colocar o serviço no final, não é dar menor importância, é reconhecer que existe uma forma adequada de servir e que, portanto, exige também o cumprimento de certos procedimentos, certas práticas básicas. Serviço não é uma coisa qualquer.
Serviço não é uma coisa que a gente já começa fazendo quando chega na igreja, porque o próprio apóstolo Paulo, e isso não é só uma palavra dele, certamente é algo que circulava na igreja do primeiro século, dizia que não é bom que os neófitos, ou seja, os novos na fé, saiam assumindo muitas coisas. É preciso primeiro um desenvolvimento para entender, até no aspecto moral, desenvolver o coração para poder não ser enganado pelos maus propósitos, às vezes pelo desejo de se fazer conhecido, uma arrogância de ter a sua imagem validada publicamente. Não, a pessoa vai ser guiada de fato apenas pelo desejo de fazer Deus conhecido. E por isso a gente encerra com a palavra de servir, e é por isso que a gente usa esse texto. Porque talvez seja o texto fora dos evangelhos, diretamente, não é um texto que está em Mateus, Marcos, Lucas ou João, está em Filipenses, portanto um texto fora dos evangelhos, que talvez melhor traduza de modo muito direto o que seria o ato de serviço. Ele vai colocar no texto da seguinte maneira, ele vai falar a partir do verso 2, que nós tenhamos o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. E ele fala, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. E ele usa um exemplo que a gente poderia, porque tem que pensar no interlocutor de Paulo. Alguém que está pegando a carta paulina, está lendo, e Paulo está argumentando. E aí, quando Paulo argumenta isso, alguém pode virar e falar assim, mas eu vou me considerar menor que os outros? Mas eu vou me entregar pelos outros? Eu vou servir os outros? Aí Paulo já mata a questão na sequência, quando ele fala assim, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Então ele resolve qualquer objeção, porque ele fala assim, olha, a referência que eu estou tomando para afirmar que nós devemos fazer assim, não é uma referência minha, não é Paulo falando simplesmente, mas tomando por referência aquele que mais se diminuiu, ou seja, que menos se fez, que é Cristo. E Paulo escreve essa carta, uma carta conhecida como a Carta da Alegria, na prisão. É uma das cartas mais exultantes, mais alegres de Paulo, mais satisfatórias. Ele fala para ele continuar se alegrando no Senhor, mais para o final do livro, mas ele está preso. E ainda assim, nesse contexto, ele consegue ter alegria e consegue nos mostrar que é importante servir a esse Cristo, mesmo sob condições adversas. Mesmo quando, às vezes, isso possa gerar um tipo de reprimenda. No caso de Paulo, não é uma reprimenda qualquer. Ele estava encarcerado por conta disso. Então, a gente não pode tomar as obstruções da vida, as objeções da vida, os desafios, como um elemento paralisador. Nesse caso, portanto, a vida de Paulo serve como exemplo para nós, sim. Serve como exemplo porque o discurso dele está demonstrando que ele não está preso às circunstâncias materiais, mas sim na confiança de quem Jesus é para ele. E assim deve ser o nosso coração para servir a Deus. Nós precisamos entender quem Jesus é para nós. Porque se nós entendemos, mesmo diante de circunstâncias adversas, nós não abandonamos as responsabilidades que nos são dadas. Porque nós sabemos por que fazemos e, sobretudo, para quem estamos fazendo. Então, quando temos Jesus como a nossa grande referência, nós passamos a fazer aquilo que ele espera que nós façamos e ele não pede de nós nem mais daquilo que ele fez. Porque, conforme o próprio texto diz, ele fez muito mais para nos servir. O que diz a palavra de Deus com relação à forma como Cristo serviu? No verso 6, ele continua dizendo o seguinte, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Aqui, quando ele está pegando esse texto, o apóstolo Paulo quer mostrar o seguinte, olha, mesmo ele tendo toda a dignidade, ele tem a mesma substância, a mesma glória, ele é coeterno com o Pai e com o Espírito, mesmo com todo esse poder, ele não se apegou a essa majestade. Ele abriu mão dessa majestade para estar conosco, porque para conseguir fazer esse mistério que a gente tem da vida de Cristo como homem, que é um mistério, que é 100% homem e 100% Deus, sem confusão nas naturezas, mas uma união eterna ali, mas uma união temporal, melhor dizendo, que a gente chama de união hipostática. Então Jesus tem toda a dignidade de Deus e é 100% homem também. Quando ele opta por fazer isso, ele está, segundo o apóstolo Paulo, abrindo mão da sua glória, abrindo mão da sua dignidade e abrindo mão de ter a prerrogativa sobre os seus atributos eternos. Porque veja, e aí é uma coisa que é confusa mesmo e é difícil de explicar por completo, porque são pessoas como nós, limitadas no tempo e no espaço, tentando explicar um ser que não está preso a esse sistema.
Então a gente vai ter dificuldades, vai ter limites naturalmente. Mas pense, Jesus, ele não abriu mão de ser onisciente. Ele não abriu mão de ser onipresente. Ele não abriu mão de ser onipotente. Estou falando da essência dele, você entende isso? Quando fala que ele abriu mão, ele não abriu mão da divindade. Ele não era menos divino. Ele continuava 100% divino. Mas ele abriu mão da prerrogativa de recorrer a esses recursos. Jesus era um homem no contexto de Jerusalém, de Galileia, né, da região ali do Oriente Médio, da Palestina, né, o Levante, enfim, Palestina é um nome que vai vir posteriormente, né? Levante, a gente pode dar vários nomes. Jesus é um homem preso nesse tempo. Ele poderia estar em vários lugares ao mesmo tempo? Bom, pensando sob a lógica do poder que ele tem, ele poderia. Mas ele não quis ser igual a Deus, ele abriu mão disso. Ele tinha essa potencialidade, mas ele não recorria a essa potencialidade. Jesus poderia ter condições de pedir uma legião de anjos para fazer algumas coisas por ele aqui na terra, ele teria potência para isso? Ele teria, mas ele não fez isso. Ele resistiu e viveu como um homem nessas condições. E ele teria condições de falar que sabe todas as coisas, sim, mas ele abre mão disso. Tanto é que ele fala, olha, não é sabido por mim, nem pelos anjos, o que é o dia e a hora. Só ao Pai é consentido saber isso. É claro que Jesus, na condição divina, saberia, mas ele está abrindo mão dessa prerrogativa. Ele só é guiado, ele só faz, ele só produz aquilo quanto o Pai o revela. E eu sei que é confuso, como alguém que sabe tudo, não sabe tudo em algum momento, porque ele abriu mão para ser homem. Ele abriu mão para ser servo, para dar uma lição para nós. E é por isso que eu sempre falo, e eu reforço bastante isso, porque eu acho que essa repetição ela é pedagógica, nós não devemos olhar apenas para a cruz, embora a coisa mais importante seja a cruz. Nós precisamos olhar para a trajetória, a forma como Jesus andou, como Jesus se portou, o que ele fez, o que ele falou, como ele conduziu, é importante para nós. Do contrário, a nossa vida vai ser baseada apenas em esperar receber uma glória que não é nossa, obviamente, uma graça de Deus, sem produzir nada, mas o convite de Cristo para nós não é esse. O convite de Cristo é que nós sejamos produtivos, que nós sejamos frutíferos, que nós realizemos coisas em seu nome. Não apenas que nós recebamos os despojos do seu sacrifício, nós vamos receber e já recebemos. Nós já somos o corpo regenerado de Cristo. Eu quero que você entenda isso. Nós não somos, embora sejamos um hospital, a igreja, a gente sempre fala isso, né? Que a igreja é um hospital, e não é mentira que a igreja é um hospital, mas você não é doente, meu irmão. Quero que você entenda isso. Você não é doente. Não é porque a igreja é um hospital, é que você que está aqui está adoecido. Você é parte do corpo regenerado de Cristo. A igreja é um hospital porque ela busca os doentes. Que ela busca os que sofrem. Porque senão a gente se coloca nessa posição também, não, eu estou doente, a igreja é um hospital. E a gente não busca o tratamento. Vai viver numa conveniência do sofrimento. Não, você é parte do corpo regenerado de Cristo. E como a gente percebe isso? Pelos seus frutos. Os seus frutos, eles anunciam claramente quem você é. Eles denunciam sobre a verdade no seu coração, sobre os princípios que você carrega. Então Jesus deseja que nós tenhamos uma vida digna conforme aquilo que ele nos ensinou. E uma vida digna conforme aquilo que ele nos ensinou é uma vida de serviço. É uma vida de servir uns aos outros conforme o apóstolo Paulo determina, indica aqui nesse contexto, usando por, obviamente, referência à figura de Jesus Cristo. Então, se nós devemos servir tal como Jesus serviu, a gente pode fazer algumas perguntas para nós mesmos, que talvez ajudem a gente a encaminhar algumas respostas, não só a partir desse texto, mas a partir do conjunto do que a Bíblia nos demonstra. Uma pergunta, por exemplo, que a gente pode fazer é o que nós devemos fazer para servir tal como Jesus serviu. Além dessa, há características claras que deveríamos identificar e replicar no que diz respeito a isso? Então, são duas perguntas básicas que a gente pode fazer para nós mesmos e que eu pretendo responder em 3 blocos. 3 blocos eu acho que a gente vai responder, claro, poderia ser mais, poderia ser menos, poderia. Porque são 3? Porque eu escolhi que fossem 3, meus irmãos. Eu concluí que 3 eram suficientes. Poderiam ser 5, ser 2, mas eu entendo que esses 3 blocos, eles de alguma maneira dão conta daquilo que é a forma como nós devemos servir ao nosso Deus, tomando por referência a Cristo. A primeira coisa que nós precisamos perceber dentro do próprio discurso do apóstolo Paulo é que Jesus, ele serve como ato de amor.
Ele não serve apenas por uma responsabilidade de ser Deus, mas ele serve, sobretudo, por um ato de amor. É impossível servir sem amar. É impossível. Se você quer servir, você precisa amar. É possível fazer coisas sem amar. É possível ser produtivo sem amar. Não é possível servir sem amar. Tem uma diferença fundamental. Você pode ser uma pessoa muito produtiva, uma pessoa até útil, uma pessoa respeitada pelo tanto que você executa, mas você não está servindo se você não faz sob a lógica do amor. O servir verdadeiro está radicado no amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O serviço de Jesus está radicado no amor que ele, o Pai e o Espírito têm pela humanidade. Está radicado nisso. Então, por isso ele se faz servo, porque ele ama. Primeiro, ele ama a sua obra criada e, portanto, ele busca alcançar essa obra criada. Ele nasce, portanto, o ato de servir, antes de ser ato, como produto do coração. O primeiro servir nasce dentro. Quando ninguém está vendo, quando a coisa não está estabelecida, quando eu ainda não produzi nada, quando nada foi construído, nada foi feito, nada foi moldado, eu começo a servir quando o meu coração se alimenta da ideia de que eu preciso produzir alguma coisa, quando o meu amor me inclina a fazer isso. Deste modo, como eu falei, não é o ato de produzir em si, mas o ato de fazê-lo sob o combustível do amor. E sem amor não tem como. O apóstolo Paulo também vai falar isso na carta aos Coríntios. Olha, se não tiver amor, não adianta. É preciso ter amor. Você pode ter todos os dons, todas as potencialidades, todas as habilidades, todas as aptidões, ser uma pessoa hiper reconhecida. Mas se você não tiver amor, você não tem condições de servir. Logo, o que nós precisamos pedir a Deus é que produza em nossos corações o desejo e a disposição verdadeira de amar. Não apenas falar que amamos, mas de fato amarmos. É uma coisa quase que, sabe, que vem do coração e a gente começa a sentir isso, pedir para Deus depositar em nós. É claro que existe uma disposição nossa em amar. Nós queremos amar e, portanto, demonstramos amor. Mas também podemos pedir a Deus que nos alimente disso, daquilo que nos falta. Faça essa oração ao Senhor. Se você sente que não ama o bastante, que não tem afeto suficiente pelas pessoas, peça a Deus que Ele coloque isso no seu coração. Claro, tenha disposição, querer amar, mas também peça a Deus para que te ajude, porque o Espírito Santo nos ajuda em todas as coisas. Ele nos ajuda na nossa mente, ele ajuda nas nossas emoções. Então ele tem toda a competência para moldar em nós o amor que ele deseja que nós carreguemos dele. Então peça a Deus para o amor verdadeiro estar no seu coração. E isso nos permitirá, portanto, produzir um servir que é virtuoso e não apenas como mera resposta e rejeição aos nossos vícios. Eu já falei isso algumas vezes e eu reforço também mais uma vez essa manhã que a gente não pode apenas viver de rejeitar os vícios. Nós precisamos desenvolver as virtudes. São coisas bem diferentes. Rejeitar o vício, nesse caso, para a gente dar um exemplo prático, ou desenvolver a virtude, é o seguinte. O vício é não querer fazer. Por exemplo, eu não quero fazer nada. Eu não quero servir. E é claro que daqui a pouco eu vou dar exemplos do que seria servir. Amém? Mas eu não quero servir. Por quê? Porque servir, como o próprio texto diz, é considerar o outro mais importante. Então é dar energia em favor do outro, é me dedicar ao outro. Então eu não quero servir, porque servir, se nós formos olhar num sentido bem humano, estrito do nosso desejo, das nossas inclinações, parece muito desvantajoso. Servir é desvantajoso, porque eu estou fazendo pelo outro sem nenhuma expectativa de reciprocidade. Porque eu falei numa outra semana de relacionar que amizade sem reciprocidade não é amizade, é caridade. Amizade se espera reciprocidade, você espera no mínimo um afeto, uma coisa proporcional ao que você entrega. Você tem uma expectativa nesse sentido. Agora, serviço não tem expectativa de retorno. Você serve sabendo que muitas vezes você diretamente não vai colher os frutos do que foi plantado. Você vai colher de alguma maneira, da parte de Deus. Mas muitas coisas serão plantadas na vida dos outros e colhidas pelos outros também. É plantar na horta alheia. E aí você fala, isso me parece muito desvantajoso. Porém, eu vou fazer porque é o que Deus quer que eu faça. Quando você pensa dessa maneira, você acerta em começar a fazer.
Você começou a vencer. Você falou assim, eu não queria, porque eu reconheci que é desvantajoso, mas eu vou fazer, porque é o que Deus quer que eu faça. Você começou a estabelecer um princípio fundamental. A gente chama de princípio da obediência. Você começou a obedecer a Deus. Porém, isso não é viver virtude. Isso é rejeitar o vício. É começar a fazer mesmo sem querer. Tem algo de positivo nisso? Tem. Porque é a coragem de lutar contra a sua própria carne. Entende isso? Existe uma virtude nesse sentido, mas não é a plena virtude do que se espera desse caso. Por quê? Porque o que Deus espera não é que você apenas rejeite o vício de não querer fazer e passa a fazer. Ele espera que seja algo do seu coração. Ele espera que você tenha desejo de fazer. Ele quer que você queira. Ele não quer que apenas você faça. Fazer é rejeitar o vício. Querer fazer é abraçar a virtude. Isso que é ser virtuoso. É almejar, amar, realizar aquilo que Deus ama fazer. Amar as coisas que Deus ama. Fazer como Deus quer que seja feito. Rejeitar o vício é um início, mas não é o nosso produto final. O nosso produto final é desenvolver a mesma dimensão de amor que Cristo tem pela igreja. É amar a igreja como Cristo amou a igreja. É amar o perdido como Cristo amou o perdido. Jesus fala na situação do bom samaritano. Ele fala, vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Mas faça por quê? Porque você entendeu no seu coração que esse é um ato de amor. O servir, portanto, é produzir como resultado de uma mente modificada e guiada pelo amor. É um ato de virtude e não apenas a mera rejeição a um vício. Então a gente fecha o primeiro ponto com isso. Guarde no seu coração. Se de tudo que eu falei você precisar guardar alguma frase para poder capturar tudo que foi dito, é que servir é um ato de amor. Servir é um ato de amor. E que não basta apenas lutar contra os vícios, mas é preciso desenvolver essa virtude. O amor como uma virtude que te guia. Segunda coisa que a gente pode falar é que servir não é penalidade e nem dá truco. Servir não é penalidade e nem dá truco. Ninguém pode falar assim, a gente serve porque o pecado entrou na humanidade e agora a gente é obrigado a trabalhar. Né? A pessoa gosta de falar essas coisas. Mas se você olhar, inclusive, para o texto bíblico, Deus dá ao casal primordial a responsabilidade de cuidar de todas as coisas, de manter a ordem das coisas. O trabalho sempre existiria. Ou você acha que as crianças que eles tivessem iam se autorregular? O trabalho ia existir, gente. A criança já ia nascer andando, correndo, igual filho de girafa, assim. Não, ia ter um trabalho. O trabalho faz parte da vida. O que acontece é que opera sobre o homem agora, em função das dores desse mundo, o excesso das dores, por consequência do trabalho. E pelas tensões advindas, porque aí agora é um mundo tenso, é um mundo em pecado, é um mundo caído. Nós e o mundo como um todo que tem que ser renovado. Mas o trabalho não é uma maldição em si. A gente trabalha, faz parte. A mulher teria que ter parto. É um trabalho de parto. Tem a criança, é um trabalho de educar uma criança, construir alguma coisa. Dominar sobre a terra e sobre todas as coisas dela é um trabalho. Deus nos fez mordomos, mantenedores de uma ordem que ele também mantém em nível cósmico. Então nós já teríamos que trabalhar. Então trabalhar não é uma penalidade, não é uma penalização. Só que, para nós, parte dos efeitos acabam soando como penais. Mas servir em si é voltar ao trabalho original. Deu para entender? Servir é fazer aquilo que é o projeto de Deus desde o início. É o projeto dele é que nós possamos amar, servir, nutrir, sabe? Não ofender, mas construir uma coisa uns com os outros. Portanto, servir é um privilégio. Não é uma penalização, é um privilégio. Porque é parte do projeto original. Que não foi perdido, porque Deus não foi enganado. Deus sabia dos desdobramentos. Mas é a parte do projeto, hoje, para nós, reconfigurado dentro de um mundo caído. Servir, portanto, é um privilégio. Quero que você entenda isso. Quando você faz algo por alguém, quando você abençoa alguém, quando você faz algo em termos de oração, em termos de serviço na igreja, ajuda essa pessoa monetariamente, quando você está servindo alguém, isso é um privilégio. Deus está te dando chance de ter o suficiente para compartilhar. Deus te deu essa oportunidade, isso é um benefício, é uma coisa boa. É bom que nós tenhamos o coração certo
com as condições certas para fazer a coisa certa. A expectativa de Deus para nós é essa mesmo. É um ato de amor e dedicação em favor do benefício alheio. Então ele não é uma penalização e tampouco dá troco. O que eu quero dizer com isso, que não dá troco? Porque o ato de servir, como eu antecipei agora há pouco, não se assemelha em termos de expectativa de retorno ao de ter amigos, como eu falei com vocês. É claro que você vai ter algum tipo de retorno, quero que você entenda isso. Ao longo do tempo, a gente que serve vai abençoando muitas pessoas. A gente vai fazendo com as pessoas e a gente vai ter o carinho de muita gente, faz parte. É bom que tenha, e é bom que a gente tenha algum tipo de carinho, quero que você entenda isso. Porque nós somos humanos. Nós precisamos sentir que fazemos parte de alguma coisa. Isso é fundamental para todo ser humano, uma questão psicológica. Porque senão você mata líderes, pastores, pessoas que estão servindo, não só líderes oficiais, você entende, de uma igreja, mas pessoas que exercem algum tipo de função na vida alheia. Quem é professor sabe o que eu estou falando aqui, como é bom chegar numa sala de aula e um aluno te dá um abraço, um carinho, um chocolate, né? Hoje em dia quem recebe coisa dia dos professores é o professor do fundamental. Eu vi que o pessoal do fundamental ganhou muita coisa. Cheguei no ensino médio, eu cheguei de um jeito e voltei do mesmo jeito, né? Eu não ganhei nada. Ensino médio, o pessoal quer só que acabe a aula para ir embora. Mas no fundamental tem cartinha, que eu vi que o pessoal recebeu cartinha, e coração, e chocolate, e biscoitinho. Que coisa linda, maravilhoso. Só que você não vai receber de todo mundo isso, sabe? Algumas pessoas vão ter esse carinho, outras não vão demonstrar, mas tudo bem. Você continua fazendo o seu melhor trabalho como professor. Você não escolhe dar aula só para uns. Ó, gente, essa semana, vou pedir para vocês saírem, só volta daqui a 40 minutos quando acabar a aula, eu vou dar aula só para quem me deu presente. Não, você dá aula para todo mundo, você planta na vida de todo mundo. Alguns vão ser carinhosos contigo. Alguns talvez não vão ser. E tá tudo bem. Porque aquele que te chamou, te comissionou, continua com você. Você não precisa ser reconhecido para poder ser vangloriado. Mas pode ter certeza, fique tranquilo, vai ter pessoas que vão reconhecer o teu valor. Que vão andar contigo, vão te amar. Você não vai estar sozinho. Mas não fique apegado a isso. Não fique preso no reconhecimento, porque você pode se frustrar. Porque se você quiser ter o reconhecimento proporcional à sua entrega, você sempre vai achar que estão te devendo. Porque servir não dá troco. Não tem como. Não é proporcional, você tem que tirar isso do seu coração. Ele é muito mais fundado, o ato de servir, na abnegação, na certeza de que a pessoa que recebe será abençoada. E ela irá usufruir de algo daquilo que a gente produz. Portanto, como eu antecipei, servir é plantar na horta alheia. É fazer pelos outros. Eu vou dar um exemplo de uma coisa simples, que eu acho que exemplos simples elucidam e mudam a gente. Às vezes, falar na abstração é muito bom, que você pensa em várias coisas, mas exemplos práticos são interessantes. Nós conversávamos na terça da conexão, já vai para mais de 2 meses aí, eu acho. Aí eu não lembro quem que estava, mas eu imagino que a configuração tenha sido eu, Maurício, o Igor naquela ocasião, talvez o Carlos e o Léo, que é a configuração mais comum, e aí pessoal que pode, às vezes vai outros dias e tal, né? Mas em geral esse grupo está mais presente ali. E é possível que tivesse esse grupo ou próximo disso nesse dia. E a gente estava conversando sobre essa questão de servir e de né, fazer pelo outro, ter esse cuidado. E eu lembro que em algum momento eu pedi a palavra, eu comentei uma coisa que eu acho que serve para comentar aqui para a igreja. Como às vezes a gente quer medir o nosso serviço calculando para não perder. Assim, eu não posso sair atrás. Aí eu dei um exemplo prático que eu acho que vai elucidar algumas questões. E eu não estou falando que isso aconteceu, porque não aconteceu. Quero que você entenda isso, não é recado para ninguém. Porque começou com uma conversa nossa. Então, assim, a gente está pensando, né, na vida e tentando dar sentido para a nossa vida. Então, eu estou trazendo esse sentido para a igreja. Amém, igreja? Amém. A gente fez o café da manhã. Foi super legal o café da manhã. E certamente a gente vai ter outra esse ano ainda, se o pastor Pedro desejar também, né? Joguei aqui, né? Eu falei assim, a gente vai ter outro, pastor Pedro. Não, vai ter, certamente, mais perto do final do ano, a gente vai ter algum outro café, esse momento é sempre bacana, é legal para estar juntos, a igreja é isso também. Então, a gente vai ter, certamente. Então, a gente teve esse ano alguns cafés da manhã. Eu lembro que talvez o último nosso tenha sido o da volta da EB, mas teve um anterior também, que foi do aniversário da igreja, né? E, cara, foi muito legal, as pessoas vêm, trazem as coisas, estão juntas. E eu comentava sobre como nós que podemos fazer o melhor, devemos fazer o melhor. E eu dei um exemplo simples. Às vezes a gente quer ficar olhando para a lista, isso sai para tudo na vida. E a gente vê assim, deixa eu ver o que cada um vai levar.
porque eu não quero gastar mais do que aquela pessoa. Isso é errado. Isso é biblicamente errado. Às vezes, o seu irmão não tem a mesma condição que você. Para ele vai levar um pãozinho ali, eu vou levar um biscoito que é mais barato, mas é o melhor que ele pode dar. Ele está fazendo com muito carinho. E você, às vezes, pode comprar um queijo muito bom, queijo de qualidade mesmo, sabe? Que esse irmão nunca teve chance de comer. E ele não vai ter a chance de comer porque o teu coração está fechado de ser bênção na vida dele naquele café da manhã. Você está entendendo? Porque você está calculando. Não, ele levou 2 biscoitos maisena, então eu não vou levar esse queijo gruyère. Eu vou levar um outro negócio. Só que o irmão não sabe nem falar gruyère. Quanto mais comer um. E talvez você seria a bênção para ele, um ato simples de serviço. Às vezes a gente acha que é oração, às vezes dá um queijo melhor para o teu irmão comer. Tá entendendo? Essa boa vontade, o coração voluntarioso. Imagina se a gente ficar calculando isso, é igual a amizade. Maurício, deixa eu te falar, você me deu 5 caronas, estou te devendo 4, que só dirijo agora. Se o Maurício fosse me cobrar caronas, coitado do Maurício. Dura coisa. Aliás, cuidado de mim, perdão. Cuidado do Maurício não, cuidado de mim. Dura coisa, porque eu ia dar carona para ele no carro dele. Porque eu não tenho carro. Maurício, eu te dou carona no teu carro, deixa que eu dirijo. Aliás, bem gostoso de dirigir, parabéns. Veja, entendeu? Se calcula assim, não dá certo. Sabe, acontecem coisas na vida. Eu até brinquei uma vez, eu fui buscar... eu estou dando esse exemplo para vocês entenderem, não é para, sabe, vanglória, coisas básicas da vida mesmo, para te aplicar. Eu fui buscar o Miguel na escola e tal, e o Miguel é engraçado, né? Porque estão todas as crianças, o muro tá aqui, estão todas as crianças aqui, e o Miguel tá aqui, ó. Tipo assim, acima de todos, né? Miguel gigantesco, 7 anos na puberdade, assim, tá com 15. E aí eu só pisei na escola, o Miguel, acima do muro, tio Ted, me viu. Eu falei, fala, Miguel, já vou te pegar aí e tal, porque no dia Paloma estava enrolada, pô, criança pequena, não sei o que, o Alan trabalhando. A Paloma falou, Ted, você tá com horário hoje? Eu falei, tô, consigo ir lá. Amém, vamos lá. Aí eu fui lá, peguei o Miguel. Aí saímos, aí o Miguel já vem falando de joguinho comigo, né? Porque a vida tem essas contradições. O adulto, eu e o Miguel jogamos o mesmo jogo. E às vezes a gente está em casa, eu, Miguel e o Tadeu, jogando o mesmo jogo juntos. Na mesma equipe. Faz parte, né? E é bom que cria uma conexão com a criança, né? Com o meu sobrinho e tal. Eu tô falando com ele, tio, eu liberei o personagem tal. Eu falei, é mesmo? Ele é muito bom, não sei o quê. Me fala mais, eu já conheço, mas eu quero que ele fale. Aí ele tá falando, parará, e aí estão ouvindo andando. Eu falei assim, você quer uma pipoca? Ele, não quero pipoca não. Eu falei, tá bom, não quer pipoca, não quer pipoca. Aí, chegando aqui perto, eu falei, você tá com fome não, cara? Aí, um pouquinho. Quer um picolé? Ele, picolé? Quero, já foi entrando. Picolé eu quero. Falou de doce, né? Eu falei, picolé, qual você quer? Esse aqui, doce de leite. Graças a Deus, pouco açúcar, né? Esse aqui, doce de leite. Aí pegou, comeu, tal, chegou. Aí a Paloma, Ted, quanto é que foi o tal? Entendeu? Como assim, quanto é que foi? Eu não posso dar um picolé pro meu sobrinho? Eu vou ficar cobrando de você cada coisa que eu der pra ele? Não vai dar certo isso. Porque depois também, quando eu tiver meus filhos, vai ser assim, não, peraí, olha, eu dei X picolés pro Miguel, cadê os picolés da minha criança? Não se calcula, entendeu? Tem coisas que são incalculáveis, você só experimenta. Deus te deu fartura, prosperidade, rapaz, abençoa as pessoas. Tenha liberalidade. Não dá para as pessoas o pior, o restante, dá o que você tem de melhor para as pessoas, abençoa elas. Não fica calculando, não, vou levar 3 pães e meio, 112 gramas de prato, porque calcula com os 315 de presunto do outro. Não regula assim, faz o teu melhor. Você pode dar 1 quilo, dá 1 quilo, meu irmão. Faz isso. Bom samaritano, pô, o cara deu 5 quilos de arroz. Então vou dar 3 de feijão. Rapaz, você pode dar 30, dá 30. Deus está te prosperando. Abençoa, abre o teu coração, abre o teu bolso também. Usa para poder abençoar as pessoas. Faça isso na igreja. Vem no café da manhã, faz... Foi bênção, entendeu? Não faltou nada. Não estou dando... Eu estou ensinando porque sábio é aquele que aprende sem precisar passar. A gente não precisa falar só para corrigir. A gente pode ensinar para não acontecer. Não aconteceu e eu sei que não vai acontecer porque você está entendendo o que eu estou te falando essa manhã. Tem um coração voluntarioso. A gente estava falando sobre isso. Coisa simples. Como a gente não pode calcular. Se a gente começar a calcular isso... A carona que deu, o pão que comprou, o picolé que deu para a criança, não sei o quê, daqui a pouco está todo mundo achando que é uma grande dívida. E está todo mundo calculando, é a lei de Gerson. Eu não gosto de como é que é o nome?
Eu gosto de levar vantagem em tudo. Lei de Gerson, que o pessoal chamava das antigas, né? A galera da minha geração para baixo não tem ideia do que eu tô falando aqui. Mas a galera mais antiga... Amém, igreja? Amém. A galera mais antiga sabe o que eu tô falando. Lei de Gerson. Que parece que o jogador Gerson de futebol fazia uma propaganda, e nessa propaganda, um reclame na TV, ele falava que gostava de levar vantagem em tudo. E aí ele falava de um produto. E aí virou Lei de Gerson, né? Assim como tem a Lei de Tostines. O pessoal das antigas sabe a Lei de Tostines. É fresquinho porque vende mais? Ou vende mais porque é fresquinho? Nunca saberemos, né? Então, coisa televisão antiga. Então não viva sob a lógica da Lei de Gerson. Viva sob a lógica da lei do amor. Faça pelos outros, entregue, faça o melhor. Ah, mas o outro pode fazer. Irmão, eu não tenho como avaliar isso, entendeu? Eu não quero metrificar o serviço alheio. Porque se eu ficar metrificando esse serviço alheio, eu vou basear o meu serviço nessa métrica. E a minha métrica é Cristo, não o irmão que está fazendo ou não está fazendo. É claro que você que também não está fazendo, faça. Não fique, entendeu? Ah, agora que benção. O Igor falou isso, vai todo mundo fazer, eu vou ficar me aproveitando disso aqui. Não faça isso, não tem esse coração. Tem um coração abnegado de fazer também. Na medida do que você pode fazer. Da maneira que você tem condições de fazer. E a gente não vai ficar avaliando isso aqui. Cada um entrega quanto pode, como pode, e isso é para tudo. Alguns podem entregar louvor cantando com o microfone, outros entregam louvor cantando aí, porque com o microfone não daria certo. Cada um entrega quanto pode, como pode, na igreja, como dá. Nas suas condições, nas suas melhores condições, com o seu capricho, com o seu desejo de fazer, mas faça, nunca deixe de fazer por uma avaliação. De igual maneira, a gente deve ter muito cuidado com avaliações aceleradas sobre o quanto cada um contribui, né? Às vezes a gente pode tomar comparação como meios de criar desculpas, como eu estava falando. Por exemplo, eu não vou fazer, mesmo tendo tempo e energia, porque tem outras pessoas para fazer. Mas talvez a pessoa que você hipoteticamente imagina que pode fazer, não pode. E aqui eu quero dar um ensinamento para a igreja. Essa fala de que todo mundo tem as mesmas 24 horas não é verdade, igreja. A gente precisa ser adulto. Não é verdade. Eu não posso achar que uma mãe que tem uma criança especial tem as mesmas 24 horas que eu. Não tem, ela não tem. Ela não tem. Que se eu acordar, eu posso, dependendo do meu dia, da minha organização de trabalho, ir na academia, entendeu? De manhã ou de tarde. Essa mãe talvez nem consiga ir para a academia, porque a existência dela não dá espaço para ela ter esse tempo para si. Então eu não posso ficar avaliando o quanto eu vou entregar por essa pessoa. Ah, mas eu venho aqui e preguei 4 vezes esse mês na igreja, mais 4 vezes fora, cantei 6 louvores e a irmã só veio nos cultos. Mas ela está servindo, cuidando do filho dela. Está entendendo? Amém, igreja? Esse é o serviço dela. E ela está fazendo o melhor que ela pode, nas condições que ela tem. Assim como metrificar. Não, mas eu fui a 6 cultos. Fulano foi a 3. Mas você sabe se o trabalho do fulano é uma escala 6x1? Você não sabe. Você pergunta. Por isso que antes de servir tem que relacionar. Entendeu? Porque você vai conhecer as pessoas e as necessidades reais delas. Não vai ser uma ilusão. Porque, gente, quando está na abstração, você cria uma retórica sobre aquela pessoa. Você tem que conhecer a pessoa por trás da história, de fato, que você está criando na sua cabeça. Falar com as pessoas. E aí você passa a amar as pessoas, ter sensibilidade, ter calma. E, de fato, ter um coração em amor. E não, né? Ah, não, você tinha que ter ido, não sei o quê. E a gente tem que também tentar ajudar essas pessoas a terem mais condições de servir na casa de Deus. Porque tem muita gente que quer servir, mas a gente precisa ajudar. Por exemplo, quando a gente levanta alimentos para poder abençoar alguém, talvez essa pessoa que recebe esses alimentos pode abrir mão de um trabalho extra e tá mais domingos na igreja. Tá entendendo? Tá comigo? Diz amém. Essa pessoa vai ter mais tempo. Ela vai poder vir mais. Você fala assim, eu vejo essa pessoa uma vez na semana. Ela até queria vir 2, mas ela tem que fazer um trabalho extra, um bico. E se ela receber da igreja alguma ajuda, ela consegue vir mais. E se ela vem mais, é uma pessoa às vezes que é muito útil, mas não consegue ser útil, não por falta de interesse, mas por falta de condições monetárias. A questão material impede. O que ela vai fazer? Ela tem que servir primeiro a casa dela, ela está certa. Ela tem que cuidar dos filhos. Deus deu filhos para essa pessoa, tem que cuidar dos filhos. Vai fazer o quê? A primeira igreja é a sua casa. Você tem que cuidar dos seus filhos, sua esposa. Não. Vou deixar tudo para lá e vou ficar na igreja. Vai traumatizar todo mundo. Um bando de filho traumatizado, porque pai abandonava tudo para ficar na igreja. A gente não ensina isso aqui. Isso não é a visão da Jerusalém Tijuca. Não é nossa visão. Nossa visão é tratar gente como gente. Então você ajude, porque essa pessoa vai ter mais condições de estar mais cultos, mais presente, servir mais.
Eu tenho orado recentemente por algumas pessoas com relação à área de emprego. O Berlin contou, né, que eu orei por ele também nesse processo, tal, conseguiu, pá. E eu tenho orado com algumas pessoas. E uma das orações que eu faço com as pessoas com quem eu oro é: Senhor, abençoa e abre a porta para que essa pessoa tenha mais tempo para poder te servir na medida que ela tem desejado. Porque às vezes a pessoa quer estar mais presente, mas ela não consegue, cara. Ela não consegue. E eu não vou julgar mal esse irmão. Eu vou orar para Deus abençoá-lo. E às vezes a gente fala assim: não, mas você pode se esforçar. Tipo a viúva pobre que deu a moedinha que ela tinha. Tá, beleza, é verdade. Essa pessoa tá dando a moedinha que ela tinha. Mas tem uma coisa que pouca gente repara nesse texto. Por que tinha uma viúva pobre? Essa pergunta é muito importante. Não tinha que ter essa viúva pobre. Ela não tinha que existir. Não estou falando que ela não tinha que existir como pessoa. Eu estou falando que não poderia existir uma viúva na condição de pobre. Não podia. Não porque eu estou falando, é porque desde o Velho Testamento, a lei fala que viúvas, órfãos, estrangeiros, não é isso? Deveriam o quê? Ser cuidados. Por que essa viúva está num templo dando oferta com um bando de sacerdotes e ela só tem uma moeda? Essa é a pergunta do texto. A gente lê o texto errado. Tu vê como muda tudo? Muda tudo. Essa mulher não tinha nessa condição. A gente olha o esforço dela, é verdade. E a gente tem que tomar o esforço da viúva para nós, amém. Mas tem que tomar vergonha na cara dos sacerdotes também. De falar assim: por que você deixou a mulher dessa condição? De tudo dela ser uma moedinha. Amém, a fé dela é bênção, a gente vai valorizar essa fé. Mas também vamos tomar a pancada que o texto traz no contrário, no subjetivo. Que é, não tem como você deixar uma viúva nessas condições. Senão fala assim: não, você que tem 3 filhos, um deles é especial, o seu marido está doente, mas vem mesmo, porque se esforça. Amém, ela está se esforçando, mas a gente vai deixar ela padecer? Ninguém vai fazer nada? A gente vai fingir que não é, só não é mais um número? Se a gente está se relacionando, ela é uma pessoa importante para a gente, vamos fazer alguma coisa. Alguém abre uma porta de emprego melhor para ela, você no seu trabalho se move lá. Seu emprego é melhor, vamos dizer que seu emprego tem uma área, uma creche. Cara, abre porta para essa pessoa, entendeu? Às vezes não é tirar dinheiro do bolso, às vezes é criar oportunidade. Às vezes é fazer para... Isso é servir também, que você entenda isso. Servir não é sobre vir para a igreja. Servir é sobre fazer o que Jesus gostaria que você fizesse. Isso é que é servir. Então, não vamos criar essas impressões equivocadas. Vamos olhar para a nossa responsabilidade também com as pessoas. Isso é servir as pessoas. O bom samaritano é dado como um bom exemplo, não porque ele chegou e orou para o cara. O cara estava morrendo. O cara estava lá estribuchando, depois de apanhar. Não, deixa eu orar pela tua vida, Deus te abençoe, levanta aí. Não, ele foi lá. Tudo bem, Deus poderia até usar por oração e por milagre fazer isso. Mas o que Deus espera é que você toque, cuide, hospede, entendeu? Abençoe nos seus recursos, na sua condição. E é Jesus que fala: vai e faça o mesmo. Jesus fala: vai e faça o mesmo. Então abre oportunidade para alguém. Às vezes você pode abençoar a pessoa. Nós falamos aqui, na semana passada, eu falei: se eu posso abençoar o irmão meu com o meu recurso, eu vou abençoar. Uma característica minha, ninguém é obrigado a seguir o mesmo princípio de comprar dos irmãos, ninguém é obrigado a fazer isso. Mas você pode abençoar de outras maneiras. Abrir uma porta de emprego, facilitar alguma coisa, encontrar uma vaga numa escola muito boa que você conhece alguém, e dar um desconto legal, então tá 100%, abençoa essa pessoa. É seu irmão em Cristo. E irmão, a gente já falou aqui, não é só uma palavra, tem que ser um sentimento. Ele é meu irmão. Eu já falei aqui, e isso pode parecer pesado, mas é isso. É viver junto até que alguém enterre. Ou ele me enterra ou eu enterro ele. Mas vamos estar juntos, vamos viver essa experiência juntos. Estar irmanados é estar guiados por um sentido maior em Cristo. Para nós é isso. E caminhando para o último ponto, que tem tudo a ver com esse anterior, é que servir não se resume à vida institucional. Não se resume. Então, não crie em você uma ilusão de que você está servindo porque você veio à igreja e pregou. Isso também é servir. Mas servir não se reduz a isso. Ou porque você veio e cantou, ou porque você veio ao culto, ou porque você deu uma oferta, amém. Tudo isso é bênção, ninguém está contestando isso. Só que isso em si não é servir apenas. Não dá para avaliar um serviço apenas pelo que se produz no ambiente institucional da igreja. O exemplo que nós falamos do bom samaritano é elucidativo nisso. O sacerdote passou ao largo, o levita passou ao largo, o bom samaritano foi lá e fez.
Qual desses se fez próximo? Jesus pergunta. Veja, qual deles se fez próximo? Se fez. Se colocou no nível do outro para poder atender o outro. O bom samaritano. Então, a gente tem que tomar essa referência. Nós vamos ser exigidos e testados em nossa disposição de amar no cotidiano. Ontem eu pregava para um grupo de adolescentes e eu brincava com eles. Eu falava assim, olha, não adianta. E é bom ter o poder de Deus, vir à igreja, ter experiências, vamos chamar de místicas, no sentido de que são metafísicas, né, meus irmãos? São transcendentais, não são experiências humanamente explicáveis apenas, né? Tem uma dimensão de espiritualidade nisso aí, amém? Então não adianta você vir ter essas experiências místicas e falar, sabe, em línguas, e sentir Deus e tarará, se você xinga o teu irmão em português. Não adianta falar em língua se tu xinga teu irmão em português, não adianta, porque na tua língua natal mesmo tu tá detonando os outros, não serve. Então, servir é chegar na minha casa e tratar bem meus pais. Ai, Igor, mas isso é óbvio, o mal óbvio tem que ser dito, né, meus irmãos? Tratar bem seus pais, tratar bem seu esposo, sua esposa, seus irmãos. É fazer as tarefas domésticas. Existe beleza e existe serviço nas coisas ordinárias. Existe beleza e serviço nisso também. O apóstolo Paulo fala que as mulheres, num contexto que está tentando ordenar uma igreja difícil, e é por isso que ele fala que naquele contexto aquelas mulheres não deveriam falar, mas as mulheres ensinam no Novo Testamento, e mesmo no Velho, então não entendo errado esse texto também, mas ele fala num contexto específico o quê? Que as mulheres serviam a Deus dando luz a filhos. É um ato de servir. Cuidar de uma criança. É um ato de serviço. Coisa simples. É isso, é servir a Deus? É servir a Deus. Fazer as coisas pelos outros. Isso é servir. Não é complexo. Pode ser muito simples. Você acordou de manhã, mais cedo que a sua esposa. Você passou o café, está servindo. Igor, mas você levantou, agradeceu a Deus pelo dia, convidou ele para estar contigo nesse dia. Você passou um café para a pessoa, tudo isso foi serviço. Você orou, você agradeceu, você levantou, passou o café, serviu. Simples. E tem beleza nisso. Tem muita beleza nisso. Porque às vezes a gente acha que serviço é o que todo mundo vai ver. Eu vou chegar e vou cantar e vai todo mundo ver. Aí eu não estou fazendo como Jesus. Porque Jesus, mesmo tendo a forma de Deus, não quis ser entendido dessa maneira. Ele se fez servo. A maior parte da nossa servitude, ela é invisível. São coisas que ninguém está vendo, mas Deus está vendo e isso é mais que bastante nesses casos. Está servindo. Servir também envolve a vida comunitária da igreja. Claro que envolve. Vir aqui, usar os seus dons, os seus talentos, mas não se reduz a isso. Esse é por isso que é mais um motivo para a gente metrificar as coisas com cuidado. Então você tem que ser servo o tempo todo. E para terminarmos, eu quero te incentivar que quando eu falo para você fazer isso na sua casa, mas também seja bênção aqui. Também use os seus talentos aqui. Às vezes a gente enterra talentos por vários motivos, traumas pessoais, porque a gente não sofreu alguma coisa num outro contexto, num outro momento, uma outra igreja, uma outra pessoa. A gente não quer fazer. Não deixe isso acontecer. Se você tem um talento, sirva ao Senhor. Quem não está servindo, às vezes está distraído demais. Servir também é canalizar a tua energia, sabe, o teu tempo, as tuas atividades em favor de alguém, das pessoas. Não gere, e é bom isso, não gera um acúmulo, não. É importante que o pastor pastoreie. Ele não tem que estar preocupado 100% com outras coisas. O que acontece na porta, o que acontece na bateria, o que acontece quando outra pessoa prega. Claro que ele está atento a tudo, entenda isso. Mas cada setor tem que ter condição de andar por conta própria, para poder não gerar desgaste uns nos outros. Então, no momento que a gente delega a responsabilidade para alguém, existe uma confiança. Que a pessoa vai fazer e vai lá e faz. Sabe, cumpre com a responsabilidade que lhe foi dada. E também se disponibilize. Você está aqui na igreja, se você tem tempo, energia, conhecimento, se habilite para fazer alguma coisa. Às vezes a gente acha que é só isso aqui. Rapaz, eu preciso muito do pessoal da porta, muito. As pessoas da porta são muito importantes. Porque elas que vão sorrir primeiro para receber alguém. Eu preciso muito da limpeza da igreja. Sem a limpeza, como é que a gente faz para estar nesse lugar? Lugar sujo, fedido, ninguém quer estar. Imagina se, né, não tem alguém para cuidar, não só cuidar, porque a gente está falando não é de cuidar, de ensinar as crianças. Estão cuidando e ensinando as crianças. Como é que vai ser isso? Se eu achar que tudo se resume a eu pregar para os irmãos e as crianças não estão sendo ensinadas, está errado. Então, olha para onde está faltando, pede para Deus direção.
Fala, Senhor, onde eu posso ser útil? É ensinando as crianças? Eu vou procurar saber o que a igreja exige de mim, vou conversar com o pastor Pedro, com o líder do setor, é na portaria, é na parte de mídia, é na parte da transmissão, é aprender algo do som. Ah, mas eu não sei, se disponibiliza. Aí eu posso dar o meu exemplo, eu sempre fui dando um jeito de aprender o que dava para aprender, para fazer o que tinha que fazer. Quando eu senti que não tinha mais músico, fui lá e aprendi violão. O pastor Alexandre sabe que ele comprou comigo violão lá no centro. A gente ficou rodando 2 lojas, fazendo leilão. Aí chegava na loja e falava assim, ali ele fez 380. Aí eu faço 370, a gente voltou na outra loja. Ali faz 370. O pastor Alexandre fez leilão mais 2 lojas, até que a gente conseguiu bem barato, né? E o pastor Alexandre, ele rodou a loja até leiloar. E falou, daqui a pouco o cara falou assim, você leva o violão, a gente te dá uma guitarra e te paga R$1.000, né? Aí eu fui lá, aprendi violão. Então, Igor, é mérito seu? Não, irmãos, estou dando um exemplo de uma coisa que eu acho que é uma virtude. Amém? Mas eu não sou mais importante por isso. Eu estou só falando uma coisa que eu acho que é legal. Eu acho bacana. Assim como você reconhecer meus vícios, também você reconhecer algumas virtudes. Fui lá e, poxa, eu vou aprender isso aqui. Na mídia, quando a gente foi criar a transmissão, fui lá aprender. Hoje eu sei mexer também naquilo ali, porque eu parei em casa para fazer. Ah, mas tu tinha outras obrigações? Eu tinha, mas eu tinha um senso de amor e necessidade que aquilo era importante. E eu tinha o tempo e a energia. Por mais que eu falei, pouco tempo, tinha, mas eu tinha mais tempo, nesse tempo que eu falei, né? Do que uma outra pessoa que não tem como. Então eu tinha esse tempo. Então fui lá e dediquei esse tempo. Abri mão de um tempo para mim, para eu estar descansando, o que for, para fazer isso. Faça isso também. Servir é um ato de abnegação e de amor. Tem uma criança que você vai ensinar e ela vai dar um efeito enorme no futuro dela. Vai ter alguém para quem você vai sorrir que vai entrar aqui. Ontem a gente recebeu essa notícia triste, né? De um rapaz que faleceu. Teve aqui, Eric, né? 2 meses atrás esteve aqui. Começou a andar com Cristo e Cristo levou. Mas foi muito importante a pessoa que convidou, não sei quem convidou. Foi muito importante a pessoa que o convidou. Foi muito importante quem abriu a porta para ele. Foi muito importante quem cantou o louvor. Foi muito importante quem pregou. Foi muito importante quem só abraçou ele no final, deu oi. Todo mundo está fazendo alguma coisa. Não deixe de viver o que Deus quer que você viva. Essa experiência vai ser boa para você. A abnegação também traz uma alegria, que é o gozo, o usufruto de viver com Deus da forma que Ele quer. Eu quero orar pela sua vida. Fique de pé.